Ouça agora o podcast do pastor Robert Miller, uma mensagem para edificar a sua vida. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. E quando eu digo nosso, é o nosso mesmo. Vamos para mais uma conversa. Let's talk. Hoje o assunto é um assunto bem sério, onde muitas pessoas desprezam. Pecado. Que bom seria se o pecado parecesse uma brasa ardente que pudéssemos localizar e extinguir, não é verdade? Em vez disso, nós somos parecidos como pequenos ímãs. Eu não sei se você já pegou algum ímã, mas de um lado o ímã atrai o ferro e de outro lado ele repulsa o ferro. Nós sentimos essa mesma força, por um lado atração e por outro lado repulsa. Corte um ímã ao meio e você vai ter um ímã menor, porém com a mesma polaridade. Corte mais uma vez, corte mais outra vez, corte dezenas de vezes e você terá dezenas de pedaços de ímãs, atraídos por um lado e repelidas pelo outro. Exatamente da mesma forma. Dessa mesma forma, a inclinação para ceder e resistir o mal está incutida em cada parte do nosso corpo, como um tipo de tensão que constitui a essência de nossas células. Não é à toa que João Calvino disse certa feita: permanece dentro de nós uma brasa incandescente de pecado, de onde os desejos saltam de contínuo para atrair e incitar a cometer pecado. Não sei se você já leu o livro de Moby Dick, ou se você já assistiu o filme de Moby Dick, mas há uma parte do livro onde o capitão Acabe diz um relato dizendo que essa busca, que ele entendia que era uma perseguição da própria baleia, ele entende e diz que essa busca é a busca incontrolável. E ele diz: o que é isso? O que é essa coisa inominável, inescrutável e sobrenatural? Quem é esse enganador e esquivo Senhor e Mestre, cruel e implacável imperador que me governa? Que contra todo amor e desejo natural sigo empurrando, pressionando e atrapalhando a mim mesmo o tempo todo. Que é isso que com temeridade faz-me pronto a realizar aquilo que em meu próprio e decente coração natural jamais ousei no passado. Esse discurso é o discurso do capitão Acabe, o obcecado caçador de Moby Dick, a grande baleia branca. Acabe ignora temerosos alertas a respeito de sua frenética missão, sua frenética busca, e ignora o apelo da tripulação para que abandone a caçada. E eles encontram apenas ouvidos tapados, com frieza. Acabe até recusa-se a procurar o filho perdido de outro capitão na história, a fim de prosseguir então em sua busca insana, em sua expedição. Não consegue se controlar. A baleia, como um imã, mantém Acabe em seu poderoso campo magnético. O imediato Starbuck enxerga o cerne da questão e clama a Acabe e diz: desista, Acabe, olha, Moby Dick não persegue a ti, és tu que de modo insano os persegue. Eis o insondável poder do mal. Posso com tranquilidade identificar meus próprios pecados e afirmar quão melhor seria a minha vida se me livrasse deles. Seria tão bom
se nós não apenas reconhecesse os nossos pecados, mas se nós pudéssemos ter esse poder de afirmar que podemos nos livrar deles por nós mesmos. Mas saber que deveria escolher o bem, ou mesmo desejar o que deveria, não me faz escolher o bem. Assim como o capitão Acabe, e deveras como outros que a gente conhece de tantos escândalos, sinto-me às vezes capturado por uma força de atração, a qual não consigo explicar. Quando Raskolnikov comete o assassinato em Crime e Castigo do autor de Dostoiévski, ele o descreve como se alguém lhe tivesse pegado pela mão e o tivesse obrigado a segui-lo irrevogavelmente, cegamente, com uma força sobrenatural. Ao mesmo tempo, ele confessa então esse ato odioso, dizendo que escolheu livremente perpetrá-lo. De certo modo, não vê como escapar ou se isentar do crime. A Bíblia nos fala do pecado também por meio de histórias, principalmente a história bíblica mais completa sobre o pecado, que envolve um líder nacional, cujos os crimes facilmente ofuscam, de homens bem conhecidos como Richard Nixon, ou então o grande líder mundial Bill Clinton, quando foi pego naqueles áudios enviados para sua secretária, e aquilo trouxe uma grande vergonha para a nação dos Estados Unidos, quando o seu líder foi pego. Bom, diante do relato bíblico, esses homens que ficaram conhecidos mundialmente por esses escândalos, a história desse líder também nacional ofusca todas essas histórias que o mundo conheceu. O pecado em questão começou como uma fagulha de lascívia comum do rei Davi, talvez o maior líder da história de Israel, que espiou do seu terraço uma mulher casada que se banhava. A história terminava em adultério e assassinato, incluindo uma batalha desnecessária que custa a vida de muitos soldados. Curiosamente, o relato desse famoso pecado traz um tema central, que na onde o relacionamento com Deus foi rompido. E ele diz em Salmo 51, versículo 4, contra ti, só contra ti, Senhor, pequei. Orou o rei Davi depois de ser pego. Uma reação extraordinária, se considerarmos que seus pecados haviam sido o adultério e assassinato. Batseba, seu marido, e os outros que morreram por consequências de sua transgressão perderam a importância, à medida que Davi teve de lidar com os efeitos subsequentes mais graves dos seus delitos. A história de Davi, contada com todos os detalhes sórdidos, nos dá um exemplo de comunicação com o mundo espiritual que foi interrompido e depois restaurado. Não há nenhum segredo mágico para restaurar o contato com Deus. Na verdade, obedece ao mesmo caminho básico necessário para restaurar qualquer relacionamento rompido, seja familiar, seja com o cônjuge, seja com um amigo. O caminho começa com arrependimento e termina com a restauração. Encerro dizendo que o grande problema muitas vezes é aquilo que Elsfet Huxley disse: quando os outros cometem pecados, você fica sobressaltado. Mas quando é você quem os comete,
parecem completamente naturais. Deus abençoe você. Até o nosso próximo Let's Talk. Vamos conversar. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com seus amigos.